Convidamos o senhor Raul Beck, do CPQD, para a sua apresentação. Boa tarde a todos. Meu nome é Raul Beck. Eu trabalho na Fundação CPQD, em Campinas. A Fundação CPQD é um centro de pesquisa e desenvolvimento que foi iniciado com a Telebrás na década de 70. A CPQD completou esse ano 44 anos. Tá? Eu trabalho na área de sistemas de energia, onde nós, desde a década de 80, trabalhamos com baterias, tá? Sistemas de energia, retificadores, inversores, inicialmente aplicado a telecomunicações, mas depois ampliou para todas as outras áreas, tá? Principalmente o setor elétrico, que é o motivo da gente estar aqui hoje. Então, vamos falar um pouco sobre sistemas de armazenamento de energia, perspectivas de mercado. Vamos falar um pouco sobre sistemas de armazenamento de energia, perspectivas de mercado. Mas por que armazenamento de energia? Vendo esse gráfico, podemos observar que a parte roxa aqui da parte hidro, ela tem uma tendência a ter um pequeno crescimento, quase um crescimento vegetativo, ao passo que os grandes sistemas solar fotovoltaico, esse azul, e eólicas vão apresentar um grande crescimento nos próximos anos, a ponto de rapidamente ultrapassar as capacidades, digamos, hoje disponíveis instaladas hidráulicas. Nós estamos falando em capacidades mundiais, ou seja, hoje a capacidade mundial em hidráulica está aqui por volta de 1,2 terawatt. Mantendo esse nível, a solar fotovoltaica, daqui 5, 6 anos, 2026, 2027, já vai estar nesse nível. Vamos ter o mesmo nível de geração fotovoltaica daqui 5, 6 anos do que temos hoje em hidráulica. A eólica também, com esse crescimento em 2032, 2033, vai estar atingindo o mesmo nível de hoje da geração hidráulica. Ou seja, vamos ter grandes disponibilidades de energias renováveis, eólica, fotovoltaica, queda da energia gerada com carvão, tá? E mesmo com gás, um crescimento menor, porque são combustíveis fósseis que geram poluição, que agredem o meio ambiente, e a tendência mesmo é que isso caia. As nucleares têm pouco crescimento, então nós vamos ter, na verdade, a matriz energética mundial tendo grandes, mas expressivas participações de energias renováveis, eólica e fotovoltaica, porém, são intermitentes. Então, nós vemos aqui embaixo, isso daqui é uma curva que mostra a evolução do battery storage, ou seja, um crescimento acentuado dos sistemas de armazenamento de energia para perenizar essas gerações fotovoltaicas, eólicas, tá? Chegando a 2040, estamos falando alguma coisa como 200, 300 gigawatts de capacidade de bateria instalada. Hoje temos 20, 25, 26. Mas isso tem diversos meios de armazenar energia. Tá? A gente vê que podemos partir desde tecnologias maduras, como bombeamento de água, usinas reversíveis, que é amplamente dominada, assim como sistemas de armazenamento de ar comprimido no subsolo, são técnicas que já são bastante conhecidas, porém elas demandam regiões geográficas adequadas. Você tem que ter grandes diferenças de altura para você bombear a água e poder aproveitar ela na reversa para fazer a geração, ou tem que ter grandes cavernas, tá, para poder fazer bombeamento de ar num poço abandonado de petróleo, ou alguma coisa do tipo, para você poder comprimir ar e poder utilizá-lo. A chumbo ácida já é uma bateria bastante madura, bastante utilizada para armazenamento em todos os ramos, tá? Todas as aplicações. Aqui, na verdade, o que nós vemos? O nível de maturidade tecnológica e, na vertical, o nível de investimento que é feito no desenvolvimento dessas tecnologias. Portanto, essas tecnologias aqui, pouco investimento está sendo feito nelas. Porém, a parte de flywheels, baterias de sódio e enxofre, baterias de sódio-íon, baterias de fluxo e principalmente lítio-íon, são aquelas que estão recebendo os maiores níveis de investimento. E
A lítio-íon é aquela que está já saindo da parte de pesquisa, desenvolvimento, demonstração, disponibilização, e já está entrando na fase madura. Tá? Então, a lítio-íon é aquela que já está na boca do gol. Tá? Vendo a parte de armazenamento, geralmente a gente tem que classificar os grandes sistemas de armazenamento, os bulk storages, a parte de suporte no grid para transmissão e distribuição e a parte de sistemas ancilares para regulação de frequência. Na parte dos grandes sistemas de terawatt, gigawatt, não terawatt, gigawatt de acumulação por várias horas, 10 horas, as usinas reversíveis ainda são dominantes, apesar do alto custo de implantação, assim como as baterias também, os sistemas de armazenamento a ar comprimido. Mas quando a gente vai caminhando para os sistemas menores, mesmo um bulk storage até 100 MW, 200 MWh, 4 horas, a lítio-íon já é muito mais interessante financeiramente do que qualquer uma das outras tecnologias, inclusive a chumbo ácida. Tá? E quanto menor o sistema, mais atraente menor em termos, mais atraente são as lítio-íon. Aqui nós estamos falando de 1, 5, 10, 20 megawatt-hora. Então, a lítio-íon ela traz esses benefícios de ter custos que estão cada vez mais reduzidos, com a flexibilidade de ser instalado em qualquer lugar. Ela pode estar tanto nos sistemas ancilares, na parte da geração centralizada, fortalecendo um bulk storage no sistema de transmissão, início de distribuição, na parte mais capilar da distribuição, fazendo uma equalização de potencial, tá? E também provendo ganhos em termos de redução de perdas técnicas, até ainda para os storages a nível comercial, para atender pequenos comércios ou grandes shoppings, ou residencial, associado com sistemas fotovoltaicos, numa distribuição, numa geração distribuída. Tá? Mas o que é esse ovo de Colombo, o que tem sido? A gente vê aqui em azul que as baterias chumbo-ácidas, elas foram a tecnologia dominante, tá? Toda a década de 90, início de 2000, até por volta de 2010. Tá? Então, grandes capacidades instaladas, 300 megawatts, 300 mil megawatts de bateria chumbo-ácida, mas de repente a lítio-íon começou um crescimento exponencial à medida que a chumbo-ácida começou a ter uma estabilização ou mesmo um crescimento vegetativo. Esse crescimento exponencial das baterias de lítio é da ordem de 26% ao ano. Ela vem se estabelecendo como uma tecnologia que veio para ficar. Veio para ficar por quê? Porque de 2010, quando estava 1.100, 1.183 dólares o quilowatt-hora da bateria chumbo-ácida, em 2019 ela chegou a 156, ou seja, uma queda de 87% de 2010 a 2019. Tá? Puxado por o quê? Puxado principalmente por isso, os veículos elétricos. Tá? Então, o preço, os investimentos todos no desenvolvimento da bateria lítio-íon foi no sentido de trazer essas baterias por um custo abaixo de 100 dólares o quilowatt-hora, que é um custo no qual o veículo a combustão deixa de ter vantagem de preço em cima do veículo elétrico. Ou seja, com as baterias na faixa de abaixo de 100 dólares o quilowatt-hora, na faixa de 90 dólares, 80 dólares, não há diferença de preço sem nenhum subsídio de um veículo elétrico para um veículo a combustão. Então, esses 85%, 87% que a gente já teve de queda no preço da bateria de lítio até 2019, ainda se projeta que até 2030 vai ter uma redução que pode chegar na casa de 50%, ou seja, de 150 que a gente está hoje, chegar a 73 dólares o quilowatt-hora em 2030. Tá? Isso faz o quê? Com que a matriz, ou seja, o market share dos veículos elétricos se altere completamente. A gente vê aqui que a indústria mundial, as montadoras, elas já vinham numa pequena redução de produção de veículos em 2018, 2019.
2020 teve o afundamento natural por conta da Covid, tá? Mas já se projeta uma retomada de crescimento desse mercado, mas impulsionado principalmente pelo crescimento da mobilidade elétrica. Aqui os veículos puramente elétricos, aqui os plug-ins. Então, a gente vê nitidamente que essa projeção traz um crescimento muito grande na mobilidade elétrica e uma redução de market share dos veículos elétricos, dos veículos a combustão. Esse cruzamento é esperado para 2036, 2037, onde a produção de veículos elétricos já vai ultrapassar a produção mundial de veículos a combustão. Tá? Ou seja, aqui a gente vai viver aquela situação em que o mundo já decidiu que a mobilidade tem que ser limpa, tem que ser sustentável. É só uma questão de preço para que a mobilidade elétrica coloque a mobilidade a combustão, a veículos com combustíveis fósseis, apenas naqueles nichos em que não é possível o veículo elétrico competir. Tá? Falando em termos de volume, a gente vê que em 2019 a gente teve uma produção de baterias de lítio-íon da ordem de 219 gigawatts-hora. Tá? Desses 219, como é que ele foi distribuído? Cerca de 40 gigawatts-hora dessas 219 foram baterias utilizadas em equipamentos de consumo, celulares, notebooks. Tá? 7 gigawatts foi para energy storage, ou seja, pouquíssimo. E 171 gigawatts-hora foram para a mobilidade elétrica, ou seja, quase 25 vezes mais, tá, do que foi utilizado para energy storage. Porém, em 2040, se prevê que isso daqui multiplique por 17 a demanda de baterias de lítio-íon no mercado. A gente vai pular de 219 gigawatts-hora para 3,6 terawatt-hora, tá, de baterias de lítio-íon. Desses 3,6, aproximadamente 3 terawatts vai ser para mobilidade elétrica e 450 para energy storage. Mesmo assim, a gente tem uma diferença de, não dá 10, dá 8, 7, 8 vezes a mais ainda o consumo na mobilidade elétrica do que no energy storage. Ou seja, quem vai estar puxando ainda o preço das baterias para baixo ainda é a mobilidade elétrica e, claro, o energy storage se beneficia disso. Tá? Falando em termos de dinheiro, em 2019 a gente teve um mercado de baterias de lítio-íon, na faixa de 25, 26 bilhões de dólares. Para 2030, se projeta 116 bilhões de dólares. Com toda a redução de preço, o aumento é tão violento que esse crescimento aqui ele é 5, 6 vezes, tá? Nesses próximos 10 anos. Em termos de capacidade instalada de baterias para armazenamento, o que a gente teve? Em 2020, os 25, 26 gigawatts que eu comentei há pouco, e se projeta que isso vá em torno de 230, 250 em 2040. Algumas projeções levam isso para 400, como a gente viu no slide anterior. Tá? Há diversas formas de projetar. Mas isso baseado também nessa curva de decaimento do custo, principalmente das células. Aqui a gente tem um custo de sistemas a nível de grid, tá? Serviço público. Então, no azul a gente vê a composição de preços. Azul, as células, o pacote de células, e no roxo, os demais elementos que fazem parte de um Battery Energy Storage System, de um BESS. Inversor, sistema de gerenciamento, controle. Então, eles vão ter um decaimento acentuado até 2025, tá? E a partir daí eles decaem marginalmente, mas a preços bastante competitivos. Sistemas de 1 hora de autonomia, 4 horas, 8 horas, tem diferentes composições de custo, tá? Em termos da potência e da capacidade instalada. Interessante observar que a composição de custo num sistema de armazenamento de energia para ser aplicado no grid, tá? O front of meter, ou para ser aplicado atrás do medidor,
no usuário, a parte das células do Battery Pack tem participações bastante diferentes. Por quê? Porque um sistema instalado no usuário, um sistema na geração distribuída de pequeno porte, um sistema de armazenamento para alguns megawatts, ele tem basicamente o custo da bateria, a parte de montagem, o inversor e instalação. Ao passo que o sistema que vai ser instalado junto a uma usina, um sistema já de grande porte, ele vai ter, além do custo da bateria, os inversores, os softwares de gestão, a parte de integração dos sistemas, a parte de engenharia, procurement, construção, desenvolvimento do projeto. Então, a participação do custo da bateria em si, da célula, é bem menor no sistema front of meter do que no sistema atrás do medidor. Uma coisa interessante que a gente pode observar também nos sistemas para acoplamento na rede CA ou na rede CC. A gente pode ter os dois tipos. A gente pode ter um sistema fotovoltaico operando já e instalar um sistema de armazenamento, colocar a bateria, um inversor bidirecional aqui, que vai atender a perenização desse grid, tá, por meio das energias armazenadas. Ou podemos utilizar um inversor híbrido já acoplado à bateria, ao sistema fotovoltaico, que ele já faz todas essas funções de gestão de energia para as cargas, para o grid, para a bateria, e com ganhos econômicos. Ou seja, apesar daqui a gente já está podendo utilizar um sistema pré-instalado, mas se você considerar o custo de instalação no sistema fotovoltaico, mais o custo de instalação no sistema de armazenamento, um sistema híbrido equivalente, ele sai cerca de 20%, 25% mais em conta do que a somatória desses elementos. Por quê? Porque você tem menos investimentos de inversores, na parte de perdas. Então, nós precisamos urgentemente ter essa parte de inversor híbrido regulado aqui no Brasil. Tá? Falando em armazenamento, o que nós temos no Brasil? Temos diversos produtos que estão disponíveis no mercado nacional, tá? E no mercado mundial. Tesla, Samsung, Panasonic, LG Chem, a própria PHB Eletrônica tem um sistema de armazenamento que foi desenvolvido junto conosco lá no CPQD, tá? Sistemas que vão a 10 kWh, 48 volts. Isso é para aplicação de pequeno porte, aplicação doméstica ou pequenos comércios. Os sistemas de grande porte, até esse ano, a Tesla tinha o maior sistema instalado lá na Austrália, de 100 MW e 129 MWh, que esse ano ela já ampliou, em virtude dos ganhos que esse sistema proporcionou aos consumidores, à própria operadora, a Neons, lá na Austrália. Em 2 anos de operação, esse sistema se pagou completamente. Então, a Neon já fez a ampliação esse ano, eles já estão operando com 150 MW, 194 MWh, nessa planta de Hornsdale, no sul da Austrália. A própria Tesla, junto com a PGE, Pacific Gas Energy, lá na Califórnia, está instalando, está em construção, um sistema de 183 MW, 730 MWh, lá em Moss Landing, em Monterey, na Califórnia. Esse sistema ele vai poder ser ampliado para 1.1, possivelmente ele vai poder chegar até mais, até 1.6 GWh de armazenamento. Tá? Já está em operação uma planta maior do que essa da Austrália, está em operação lá o Gateway Energy Storage na Califórnia também, perto de San Diego. Ele está com 250 megawatts de capacidade, 250 MWh. Tá? Essa planta aqui, inicialmente, ela foi construída em 2018, 2019, com 68 megawatts, 68 MWh. Ela já foi ampliada para 250. Tá? Esse mês ela passou a operar com 250, 250. Tá? Na Inglaterra, um sistema de 50 megawatts, 50 MWh, e vários outros sistemas já estão em fase final de projetos, sistemas que vão poder chegar. Na Austrália se fala em sistema de 6 GWh. Tá? Então, são os novos sistemas que estão sendo
discutidos. Aqui a gente vê uma tabela rápida dos maiores sistemas que estão em operação. Esse gateway que eu acabei de falar agora, que está lá na Califórnia, 250 megawatt-hora. Ele vai ser ampliado também, tá? Provavelmente ano que vem, para triplicar a autonomia, ou seja, de 250 ele vai para 750 megawatts-hora, tá? Vai para 3 horas de autonomia. Hornsdale, lá na Austrália. Japão tem uma bateria de sódio e enxofre em operação, 50 megawatt-hora, 50 megawatts, 300 megawatt-hora, ou seja, 6 horas de autonomia, e vários sistemas que estão em operação no mundo e crescendo cada vez mais essas capacidades. Aqui no Brasil, a ANEEL fez a chamada estratégica, que vocês já devem ter visto em outras apresentações. Então, a gente tem alguns sistemas instalados em operação. A CEMIG, junto com a BID e a Alsol, instalou um sistema de 1.26 MVA, 1.36 megawatt-hora. A STET instalou um sistema da LG Parker de 186 kW, 186 kWh. A CETEP, junto conosco, com o CPQD, a USP e a PHB, instalou um sistema de 100 kW, 200 kWh que tem de bateria aqui. Nós estamos terminando a montagem de um banco de baterias genuinamente brasileiro, só as células que são importadas. A gente fez todo o projeto dessa bateria para ser incorporado também nesse container, e isso vai subir para 300 kWh. E o projeto de desenvolvimento de baterias de lítio não é nenhum mistério. O mistério está aqui, nas células. Isso é uma coisa que os chineses, os asiáticos dominaram, e hoje está difícil de competir com eles. Mas toda a parte, partindo das células, seleção das células, estudos laboratoriais, análises térmicas, desenvolvimento de BMS, desenvolvimento de pacotamento, desenvolvimento de algoritmos, de estado de carga, estado de saúde, balanceamento, montagem de protótipos, tudo isso a gente faz com excelência aqui no Brasil. Então, o mercado brasileiro, a engenharia brasileira está capacitada a desenvolver excelentes produtos para essa área de energy storage no Brasil. Nas conclusões, tá, a gente vê que a demanda de baterias de íon lítio para uso em armazenamento de energia e veículo elétrico, principalmente, vai ser exponencial, e não vai ser impactado por falta de matéria-prima. Os estudos mostram que 2030, 2040, 2050, nós não teremos problemas de falta de matéria-prima. Novas tecnologias de baterias estão em contínuo desenvolvimento. Vem aí a sódio-íon, a manganês-íon, alumínio-íon. Tá? Preços das baterias continuam em queda. Tá? Investimentos no desenvolvimento sempre leva à redução de preço. No Brasil, como eu acabei de falar, temos projetos de desenvolvimento de baterias, BMS, pacotamento mecânico e térmico, porém, utilizando célula importada. A gente ainda não tem uma tecnologia dominada para a produção de célula no Brasil. E o mundo é cada vez mais dependente de baterias e é um caminho sem volta. Tá? Aqui são umas fotos dos laboratórios nossos lá no CPQD. Então, estamos à disposição. Quando terminar a pandemia, quem quiser nos visitar, conhecer nossos laboratórios, tomar um café conosco, fiquem à vontade. Muito obrigado. Agradecemos ao Sr. Raul Beck, do CPQD, pela sua apresentação.